Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E o título da lição de hoje é 5 ensinamentos de Jesus Cristo sobre a oração. Nas outras lições, nós temos falado de vários homens de Deus e os seus propósitos de oração, e hoje nós vamos falar sobre o nosso Mestre Jesus, os ensinamentos que Ele nos dá acerca da oração. E antes de iniciar, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia. Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, o Senhor sabe aquilo que cada um de nós precisamos. Pai, que não seja apenas palavras, mas que a Tua palavra possa crescer e germinar nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 88, versículo 13. Diz assim, esse é o nosso texto áureo. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. E que assim seja a nossa realidade, Aqui o salmista, ele fala que antes de amanhecer, a oração dele já é apresentada ao Senhor. Então, esse salmista, ele mostra profunda intimidade com Deus. Ele mostra que ele tem prazer em falar com Deus. E que essa também seja a nossa realidade, como igreja do Senhor Jesus. E o ensinamento que nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus sobre a oração é: separe um local e tempo para orar. Todos nós sabemos que a oração é importante, sempre ouvimos isso, mas o nosso Mestre Jesus, ele nos dá essa orientação: separe um local e um tempo para orar. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, a orientação de Jesus é que nós tenhamos um tempo para orar. E que nós também separamos um lugar específico de adoração ao Pai. Aqui ele nos fala que não é necessário as pessoas saberem que nós temos uma vida de oração. Nós não precisamos bater no nosso peito e falar quantas horas nós oramos por dia, mas é necessário orar. E o Pai, que é Deus, que nos vê ali naquele momento íntimo com Ele, de oração, Ele nos recompensará, porque a nossa recompensa vem dEle. Amém? Então, se você não tem ainda esse lugar na sua casa, separe. Eu conheço uma pessoa que sempre falava que o lugar onde ela gostava de orar era no banheiro, porque ali era o lugar que ela tinha paz, que ela tinha tranquilidade. Talvez não é o banheiro o lugar da sua casa que você vai ter mais tranquilidade, mas separe um local onde ninguém vai te perturbar, onde você vai poder se relacionar com o Pai. O segundo ensinamento de Jesus não é pelo muito falar, evite vãs repetições. Então, quando você for orar, não se preocupe em falar muito ou em repetir palavras, não. Não se preocupe em palavras bonitas, rebuscadas, nada disso. Ore da maneira que você sabe, do jeito que você sabe se expressar. Ore com fé.
O Senhor, Ele não está preocupado da maneira que você fala, Ele está atento a uma oração feita com fé. Em Mateus 6, no versículo 7 e 8 diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então Deus sabe de tudo, Deus sabe aquilo que nós precisamos. Ore. Mas não fique repetindo, não seja como os gentios. Não se apresente diante de Deus com uma oração decorada, porque isso vai ser algo vazio, mas se apresente diante de Deus com o coração aberto, disposto a falar com o Pai, mas também ouvir da parte do Pai. E o terceiro ensinamento de Jesus está em João, no capítulo 6, versículo 11, que é: não murmure, ore. E olha o que está escrito: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E nessa passagem, Jesus pregava para uma grande multidão. E passou um certo tempo, a multidão começou a ficar com fome. No entanto, não havia quase nada para alimentar aquela multidão, só alguns pães e peixes. E mesmo ali naquela situação desfavorável, eles repartiram, dando o quê? Graças. Jesus tomou o pão e deu graças. Então, em todo momento da nossa vida, nós devemos dar graças. É difícil? Sim, mas essa é a vontade de Deus. Então, quando você pensar em murmurar, lembre-se que a vontade de Deus é que você dê graça. Guarde a sua boca. E ao invés de murmurar, de reclamar de algo, de uma situação, ore. Jesus nos ensina isso. E a quarta lição, ensinamento que Jesus nos ensina é: seja ousado. É o que está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. Aqui, irmãos, não significa que você vai ordenar que Deus faça algo, nada disso. Mas aqui nos ensina a pedir com fé, a quando orar você crer que o seu Deus pode todas as coisas. Então seja ousado, porque para Deus tudo é possível. Para mim, para você não, mas para o nosso Deus é. Não existe situação impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Então, quando você separar o lugar para ter o seu momento de intimidade com Deus, você sabe que ali você vai ser sincero com Deus. Você não precisa usar palavras bonitas e nem repetições e nem mesmo orações decoradas. E nesse momento você vai apresentar a Deus uma oração de fé, crendo que Deus pode todas as coisas. Você vai orar crendo que você vai receber. Essa é a oração com fé. E ao quinto ensinamento e último aqui desta lição, o ensinamento de Jesus é: ore antes de tomar decisões. Quantas vezes nós quebramos a cara porque não oramos antes de tomar uma decisão? Isso já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. Então não vamos repetir este erro, vamos orar, vamos apresentar a Deus. Em todo o tempo que Jesus estava aqui nesta terra, Jesus nos ensinou a orar. Ele foi o exemplo vivo para nós de que a oração é importante. E olha o que diz a palavra. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu
que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, quando Jesus ali foi escolher os discípulos, ele orou, ele pediu direção ao Pai. Então, queridos, quantas vezes, quantas frustrações não teriam acontecido se eu e você tivéssemos orado antes? Então, que a oração na nossa vida não seja apenas uma obrigação, ou porque nós acostumamos, ou porque nós já temos uma oração decorada, não, mas que seja algo real. Então, o Senhor me desafia e te desafia a ter uma vida de oração. E não momentos de oração, mas uma vida de oração, uma vida de gratidão a Deus. Amém? E Jesus, ele nos deixa uma oração modelo. E modelo é o quê? Exemplificativo. O modelo é para nos instruir. E essa oração é muito bonita, e ela está em Mateus 6. E para encerrar, eu convido você aí a ler essa oração comigo, e que ela nos sirva de modelo nas nossas orações do dia a dia, que nós possamos aprender a glorificar ao Pai, que nós possamos entender sobre a vontade do Pai, que essa vontade de Deus prevaleça na nossa vida, que nós possamos ser gratos pelo pão que o Senhor nos dá, o sustento da nossa casa, que nós possamos pedir a Deus um coração perdoador, assim como Ele nos perdoa, que nós possamos pedir para o Senhor nos livrar de todo mal e glorificar ao nome dEle. Vamos ler para encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa lição. E eu peço ao Senhor, coloca em mim e no meu irmão que está assistindo perseverança em oração. Que nós possamos ter prazer em falar contigo. Senhor, que nós possamos a cada dia levantar e orar e falar com o Senhor com alegria. Nos ensina a orar, nos ensina a te agradar. E que nós possamos a cada dia ser mais íntimos e atentos à tua voz na nossa vida. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.